Evangelho de Marcos, capítulo 7, e estaremos estudando a palavra do Senhor desde o verso 1 até o verso 23. Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 23. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. E nós faremos o seguinte: estaremos lendo a palavra de Deus nesse momento, com toda a reverência no nosso coração, querendo aprender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim: foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze. E perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E disse-lhes ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E respondeu-lhes ele: assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim declarou puro todos os alimentos. E prosseguiu: o que sai do homem, isso é o que contamina, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos orar a Deus. Pai querido, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces as nossas necessidades. E agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te imploramos: sê presente no nosso meio, fala ao nosso coração, dirige as nossas vidas, unge-nos com o Teu Espírito Santo. Que esta, Senhor, seja uma hora santa, uma hora preciosa, porque o Senhor há de se revelar no nosso meio. Eu sei, Senhor, que a razão dos Teus servos estarem aqui neste templo, nesta manhã fria, não é outra, a não ser ter comunhão contigo. E eu quero Te pedir, Senhor, manifesta o Teu poder aqui. E que apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas falhas, fala conosco, chacoalha o nosso coração, abala os alicerces da nossa vida, mas manifesta a Tua glória no meio do Teu povo.
Ó Jesus, nós queremos tanto ter um encontro vivo, santo, profundo, real contigo nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos, esconde a cada um de nós debaixo da tua graça. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto que Jesus cita no versículo 6 e no versículo 7 do livro de Isaías foi um dos textos que na minha adolescência mexeu profundamente com a minha vida. Eu era presidente dos adolescentes da minha igreja. Tinha vivido uma experiência genuína de conversão. E havia um sentimento muito grande no meu coração, um desejo, uma paixão muito grande de servir a Deus, de adorar a Deus, de falar de Jesus. Eu era um garoto meio impetuoso, meio assim, estranho. Eu fico pensando no coitado do meu pastor naquele tempo, por causa da minha impetuosidade. A gente saía com os adolescentes para a praça para falar de Jesus e trazer para o culto da noite. A gente ficava contando quantos a gente conseguiu trazer para a igreja. E a gente ficava na galeria lá, aguardando o desenrolar da mensagem. Quando eu começava a perceber que o meu pastor não ia fazer apelo, eu ficava angustiado. Vocês já viram que eu gostava de apelo desde aquele tempo, né? Ao ponto de pegar um dia uma lousa que tinha na galeria e escrever: por favor, pastor, faça apelo, no meio do culto. Você pode imaginar que tipo de adolescente eu fui. Mas havia um grande sentimento no meu coração, um grande desejo. Eu queria de toda a minha alma que não somente os meus lábios louvassem ao Senhor. Durante algum tempo na minha vida, eu apenas louvei a Deus com os meus lábios. Porque nasci num lar evangélico, cresci dentro da igreja, frequentei a escola bíblica dominical, conhecia todas as coisas do culto, vários versículos de cor que recitava lá na frente, na escola dominical. Mas era apenas dos lábios e não do coração. E esse era um texto que mexia profundamente com a minha vida, onde diz assim: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse texto mexia muito comigo porque eu tinha vivido os dois tempos. Um tempo onde eu havia louvado a Deus apenas com os meus lábios. E um outro tempo da minha vida, onde eu queria e tentava de toda a minha alma louvar ao meu Deus. Eu fico pensando no coração de Deus, quando Ele fala através do profeta Isaías estas coisas. E fico pensando no coração de Jesus, olhando para o povo que se chamava povo de Deus, e dizendo estas mesmas palavras do profeta Isaías, de tantos anos atrás: este povo honra-me com os lábios, e o seu coração, porém, está longe de mim. Deus espera do seu povo mais do que louvor dos lábios. Deus espera do seu povo um louvor que venha dos lábios e do coração. Jesus olhou para a maneira como o povo dele adorava, servia, obedecia, e fez uma crítica profunda à religião dos escribas, dos fariseus do seu tempo. Naquele momento em que Jesus estava pregando, em que os milagres de Jesus estavam acontecendo, havia no coração daqueles homens uma grande dúvida. Eles tinham feito uma viagem longa para estarem perto de Jesus, e estavam reparando os detalhes das coisas que Jesus fazia,
e que os seus discípulos faziam. E eles repararam uma coisa estranha: os discípulos de Jesus não lavavam as mãos quando comiam. Que coisa incrível! E eles não estavam pensando em higiene, eles estavam pensando na religião, eles estavam pensando na pureza cerimonial, litúrgica dos discípulos de Jesus. Existia uma série de leis que os judeus praticavam, que os fariseus praticavam, que os professores da lei ensinavam, chamada tradição oral, que depois foi codificada, e hoje nós temos em livros que são chamados os Mishnah. E nós vamos poder estudar aquela tradição e descobrir do que esses homens estavam falando. Havia todo um ritual de pureza. Eles entendiam que as coisas podiam ficar contaminadas. Eles acreditavam que um jarro poderia ser santificado, ter poder de Deus dentro dele, ou então receber impureza, pecado. Que uma coisa podia ser santa, limpa, maravilhosa, transcendendo graça, ou estar impregnada da sujeira espiritual. Então eles começaram a inventar uma série de rituais para a purificação das coisas e das pessoas. Começaram então a ensinar que nós precisamos nos purificar todo o tempo, e usavam a água para fazer essa purificação. Pegavam mais ou menos uma casquinha de ovo de água, você imagina uma casca de ovo cheia d'água, e eles então tinham todo um ritual. Colocavam primeiro para baixo, deixa eu lembrar aqui o ritual, né? Colocavam a mão nesse sentido para baixo, não, primeiro para cima. Estou confuso agora. Eu acho que eles também ficavam confusos, né? Eles pegavam aquela casquinha de ovo cheia de água, os dedos voltados para cima, derrubavam um pouquinho desta água para que a água escorresse até a munheca aqui. Depois pegavam um pouquinho de água desse outro lado e deixavam a água escorrer, fechavam o punho e esfregavam desse lado. Depois fechavam o punho e esfregavam desse outro lado, para limpar os pecados da mão. Estou falando sério, não é brincadeira. Depois pegavam um pouquinho mais de água, voltavam a mão para baixo e jogavam para que essa água escorresse por aqui e caísse para o chão. E à medida que a água ia caindo, eles diziam: você está limpo, está puro. E eles começaram a perceber que os discípulos de Jesus não faziam isso. Que coisa horrível! Estão imundos. Jesus então começa a nos dizer o que é santidade. Eu fico impressionado como nós homens gostamos de santificar coisas, mas às vezes não queremos santificar a nossa vida. Como nós gostamos de transferir a santidade para objetos, mas não queremos santificar e purificar a nossa vida. Há muitas pessoas que entendem assim, que penduram um crucifixo no peito, que beijam aquele crucifixo, que andam de joelhos e fazem tantas coisas que parecem santas, mas não querem mexer com a vida. Jesus começa agora a ensinar o que é santificação, o que é louvor dos lábios e do coração. Há uma grande diferença entre essa religiosidade externa e a religiosidade interna que Jesus quer trabalhar na nossa vida. Ele começa a trazer para nós algumas atitudes que transformam o nosso louvor em algo inaceitável. Ele vai dizer: olha, enquanto estas coisas existirem na sua vida, na sua maneira de adorar, todo louvor vai ser só dos lábios e não vai funcionar. Quais são estas coisas que trazem, que mostram que é inaceitável o louvor, a adoração e o culto?
Jesus fala de uma maneira veemente nos versículos 6 e 7 da primeira delas. Ele diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. O que está escrito aí agora? Pode falar alto. Hipócritas. Eu acho que a gente precisa repetir mais uma vez. Como é que é? Acho que não dá ainda. Quero ver o povo de Deus falando. Fala de novo. Hipócritas. Você já pensou? Jesus olhar para os líderes religiosos, quem sabe todos paramentados com a roupa de fariseu, aquela roupa especial. Eles usavam roupa especial, franjas compridas. Dizer assim: olha, bem profetizou acerca de vocês, hipócritas. Duro esse sermão. Há uma coisa que não tem lugar na adoração, que Deus não aceita. E esta coisa se chama hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Essa era uma palavra grega que começou a ser usada no sentido de um ator que está em cena. Esse era o termo comum da língua grega para ator. Hipócritas era o ator. E Jesus está dizendo: olha, vocês são atores. Depois começou a significar uma pessoa que tem uma vida que é uma verdadeira atuação, sem verdade, sem sinceridade, sem consistência interior. Jesus estava falando sobre aquela adoração. Para aqueles judeus que estavam ao redor de Jesus, não importava como era a vida, nem o que as pessoas traziam no coração. O importante era estar puro, lavar as mãos cerimonialmente do jeitinho certo, porque se não for assim, tudo não vale. E Jesus diz: olha, nada do que vocês fazem exteriormente tem qualquer valor se não houver uma mudança dentro do coração. Isso me faz lembrar uma história interessante sobre um maometano. Esse maometano, ele estava perseguindo para matar uma pessoa. E ele chegou bem perto, mas bem perto daquela pessoa, era a ponto de pular e agarrar aquela pessoa para matar. E de repente ele começou a ouvir os gritos, não é? Das mesquitas, dizendo: agora é a hora da oração. E ele parou a sua corrida e a sua investida, tirou do seu camelo o seu tapete, colocou na areia, voltou-se para Meca e começou a fazer todos aqueles cerimoniais e dizer aquelas palavras e repetir as suas orações. E quando terminou a hora da oração e veio o anúncio que a hora da oração terminou, ele enrola sua esteirinha, coloca no seu camelo e continua a correr atrás do bandido. Agora eu vou matá-lo. Muitos de nós estamos vivendo a vida cristã assim. Fazemos uma pausa para orar. E então chegamos na igreja no domingo de manhã, vestimos a roupa do culto, chegamos com a nossa Bíblia empoeirada debaixo dos braços, não foi aberta, não foi lida, não foi vista. Colocamos a voz de santidade e às vezes começamos a orar quando nos pedem para orar na classe de escola dominical ou no culto: oh, amantíssimo Deus. Mas o coração não tem nada. Está vazio. E começamos a reparar às vezes nas formas, na externalidade das coisas, mas não olhamos para aquilo que vai dentro do coração. Estamos preocupados se as pessoas estão usando a roupa certa, se têm ou não a função certa, se fizeram desse ou daquela maneira, se cantam o hino certo, se têm a atitude dessa ou daquela maneira certa.
mas não estamos olhando para dentro do nosso coração. A questão fundamental é como é que está a nossa vida, como é que está o nosso coração. Muitos de nós chegamos para dentro da igreja como aqueles judeus chegavam para adorar. E muitos de nós estamos vivendo a nossa vida como Naamã vivia a sua vida antes da cura da lepra. Um general importante, com as roupas de general, com os paramentos de general, cobrindo todo o seu corpo e mostrando seriedade e glória. Mas debaixo daquela roupa havia lepra, havia doença. Foi esse o comentário do Senhor Jesus sobre a vida dos fariseus. Vocês são sepulcros caiados, pintadinhos de branco, bonitinhos por fora, mas dentro de vocês e dentro do coração de vocês existe podridão. E a gente fica olhando, meus irmãos, isso acontecendo nos dias de hoje. Nós vamos encontrando a hipocrisia dentro da vida dos crentes. A gente vai percebendo infidelidade conjugal, mascarada e escondida. A gente vai percebendo desonestidade no falar, no agir, no negociar, no intentar as coisas. E no domingo a gente põe a roupa, põe o terno, pega a Bíblia. A gente vai percebendo um orgulho tão forte, que às vezes falta quebrantamento na nossa vida com Deus, e a gente está sempre de peito estufado, com a Bíblia debaixo do braço, mas o coração vazio, cheio de doutrinas aqui na cabeça, mas o coração vazio. Lá na vida dentro de casa, somos terríveis, maridos despóticos, esposas que angustiam, pais que fragilizam, filhos desobedientes, revoltados. Chegamos para a igreja para cantar os hinos, para ouvir o pastor. Às vezes até dizemos que bonito foi o sermão hoje, mas o coração está vazio. Vivemos a nossa vida cheio de inimizades. Esse aqui é meu inimigo, fulano de tal eu não gosto dele, Beltrano não aceito, fulano de tal eu não quero ver na minha frente. E às vezes temos no seio da igreja irmãos que não falam com irmãos, parentes que não falam com parentes. Cantamos hinos e falamos sobre santidade. Temos a boca mais suja do que qualquer pessoa do mundo. Os palavrões saem pela nossa língua de maneira tão normal. Onde deveria haver bênção de Deus, a maldição. E entramos para a igreja para cantar e para adorar a Deus. Os nossos pensamentos são tão sujos que nós não diríamos em público. Alguns dos nossos namoros são os mais sem vergonha que pode existir. Mentira às vezes está correndo solta na nossa boca. Fofoca e injustiça. E nós estamos às vezes dentro da igreja. Nós não somos diferentes daqueles escribas e fariseus que estão preocupados com a aguinha na casca do ovo, e se a mão está voltada para cima, para baixo, se esfregou desse jeito ou daquele outro jeito. E talvez se Jesus passeasse pela sua casa, e se nessa hora você pudesse ouvir a voz do Senhor Jesus, Ele olhando para dentro do seu coração, Ele diria: bem profetizou Isaías acerca de você.
hipócrita. Porque com os seus lábios você tem me louvado, mas o seu coração tem estado tão longe de mim. O que Jesus está dizendo é que o louvor dos lábios não vale nada. Jesus vai dizer no versículo 7, mas em vão me adoram. Há uma coisa que Deus não suporta, é falsidade. Você já percebeu como a falsidade machuca a vida da gente, machuca o coração da gente? Você chega uma pessoa, né, com aquele sorriso tal para você, e você sabe que ela malhou você há 2 minutos atrás, você ouviu ali no corredor, oh meu querido, eu amo tanto você. Mas que mentiroso, hipócrita. Agora você sabe que Deus sabe de todas essas coisas, porque Ele conhece os seus pensamentos, o seu coração, e 24 horas por dia Ele vê a sua vida, a sua mente, as suas intenções. E de repente quando você chega com o seu louvor, cantando o hino, quem sabe paramentado no coro, quem sabe vibrando, com mãos levantadas, Ele diz: hipócrita, eu conheço o teu coração, eu conheço a tua vida, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os teus sentimentos, eu conheço as tuas intenções, eu conheço os teus planos. Louvor, adoração, honra que se dá a Deus, é vida com Deus e para Deus. Há alguma coisa que Deus não aceita, é hipocrisia. Não adianta, não funciona. Eu quero dizer para você que há uma grande tentação diabólica. A grande tentação diabólica é nos fazer trocar o valor das coisas. É muito mais fácil santificar um piano do que santificar uma vida. Ficar preocupado com que música esse piano está tocando ou quem está tocando nesse piano. Em nome da santidade, do que santificar a boca, santificar o coração, santificar os pensamentos, santificar a vida. É muito mais fácil santificar um lugar do que santificar um povo. E às vezes nós estamos trocando os valores das coisas, meus irmãos. É muito mais fácil ter água benta para lavar as mãos e a cabeça do que ter um espírito renovado no poder de Deus. É muito mais fácil recitar a melodia e a harmonia e a poesia de um hino do que derramar a alma em adoração genuína ao Senhor da glória. E às vezes nós estamos só fazendo isso, exteriorizando coisas que não refletem aquilo que vai dentro do nosso coração. E Deus olha para o nosso culto tantas vezes, Deus olha para a nossa oração tantas vezes, Deus olha para a nossa adoração e diz: não posso aceitar, não aceito, eu vou tampar os meus ouvidos. Foi isso que o profeta Malaquias vai nos dizer no capítulo 1 da sua profecia: por favor, fechem a porta do templo, porque eu não suporto mais a maneira como vocês me adoram. Você já pensou Deus olhar para o seu templo, olhar para o seu povo e dizer: por favor, para, fecha a porta, tranca, vai embora, não aguento mais? E às vezes Deus olha para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa pregação e diz: por favor, não fale nada, porque o seu coração está tão longe da verdade, porque não houve quebrantamento, não houve confissão e não houve bênção. E quando a gente vai lendo o livro de Malaquias, a gente vai ficando impactado com a palavra de Deus, porque ele diz: olha, não somente não suporto
suporto, como também não abençoo, e até as bênçãos dos seus sacerdotes eu transformo em maldição, porque eu não aguento. Deus não aguenta hipocrisia. Como é que está o teu coração? Eu não posso julgar a tua vida, e ninguém tem o direito de julgar nessa terra, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus passa no meio do seu povo, e o Espírito Santo de Deus esquadrinha a mente, o coração, as intenções, os sonhos e a alma, e Ele sonda, e Ele vê, e Ele testifica dentro da gente. O teu louvor é louvor dos lábios e do coração. A tua adoração é adoração dos lábios e do coração. A tua vida reflete Jesus Cristo, Filho de Deus, vivo dentro de você. Ou você já trocou a voz de Deus pela voz dos costumes e dos homens? Os escribas e fariseus, eles tinham tantas tradições, eram milhares e milhares de detalhes. E é interessante perceber que quando a gente não consegue viver aquilo que está aqui dentro de Deus, que Deus coloca aqui dentro do coração, a gente gosta de inventar os detalhes e se preocupar com os detalhes, porque isso o gênio humano consegue constatar. E de repente eles começaram a espiritualizar o que não era espiritual e materializavam o que era verdadeiramente santo. E a cultura judaica começou a se transformar numa cultura tão opressora, tão cheia de detalhes, tão cheia de leis, tão cheia de costumes, tão cheia de podes e não podes, de detalhezinhos, de maneira de andar, de maneira de se posicionar, de falar, mas o coração continuava vazio. E de repente a gente vai percebendo que a fé cristã, em tantos lugares, tem se tornado num código expresso de tantas leizinhas, mas que não mudam o coração das pessoas. Começamos a viver debaixo dessas pressões, mas o que na verdade estamos fazendo é trocando a voz de Deus pela voz dos homens, e não funciona. Não funciona. Essa semana tivemos a reunião da nossa convenção, do conselho desta convenção. E quero dizer para os irmãos que a nossa convenção não vai bem. Aqui no Paraná não vai bem. Vai mal. Vai mal financeiramente, mas vai pior ainda espiritualmente. Chegaram todos os relatórios do estado inteiro. E de repente começamos a perceber que haviam dois grupos de igrejas. Um grupo pequeno de igrejas que está crescendo. E crescendo de uma maneira explosiva. Igrejas crescendo 40% ao ano. 30%. Aqui cresce menos, em torno de 10%. Daquelas que crescem. Mas havia um outro grupo de igrejas, bem maior do que aquele grupo daquelas que crescem, que estão morrendo. Literalmente fechando. E de repente todo o conselho ali unido, vendo aqueles relatórios, bateu uma tristeza tão grande sobre aqueles pastores. Sabe qual foi a constatação? A constatação foi essa, meus irmãos: Deus não está nos abençoando. E aí começou um a dizer aqui num canto e outro a dizer no outro canto. E a Bíblia nos ensina que quando Deus não está nos abençoando, alguma coisa vai mal. E nós precisamos descobrir quais são os nossos pecados. E aquela reunião parou, meus irmãos. Todos os pastores presentes se colocaram de joelhos. E nós começamos a confessar os nossos pecados.
orgulho, inveja, crítica, maledicência, política. Porque Deus tem que mudar a nossa vida. Não é diferente nas igrejas, meus irmãos. A palavra de Deus fala em unidade no Espírito, mas só há unidade no Espírito quando existe verdadeiro quebrantamento, verdadeiro louvor, verdadeira adoração no Senhor. Enquanto nós estamos discutindo as doutrinas culturais e brigando por elas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando começamos a deixar aquilo que são dos homens, para olhar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é transformar o nosso coração, a nossa vontade, o nosso falar e o nosso agir, o poder de Deus se manifesta no meio do seu povo. Porque quando discutimos as doutrinas dos homens, nós estamos apenas discutindo costumes que não produzem nada em termos de santidade. Se você entrasse na primeira igreja batista organizada no mundo, na Inglaterra, nos idos de 1600, talvez você ficasse escandalizado com aquela igreja e aquela igreja ficasse escandalizada com você. Sabe por quê? E aquela igreja era assim: os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam do outro. Não podiam sentar juntos. As mulheres usavam o véu na cabeça. E quando você, mulher, entrasse dentro da igreja sem véu, você estaria perdido ali naquele lugar. Eles estavam discutindo naquele tempo se a igreja era lugar de cantar ou não cantar. Já pensou se viessem nas igrejas batistas que cantam para chuchu? Alguns ficariam escandalizados. Eles ficariam com certeza escandalizados porque eles não tinham pastor. Porque tudo que pudesse cheirar clero eles detestavam. Ficavam todos sentados esperando quem receberia a inspiração do Espírito para falar. E quem fosse o primeiro ia à frente e falava. Essa era a igreja batista que foi organizada na história pela primeira vez, segundo Vedder, um dos maiores historiadores batistas. Às vezes nós estamos brigando, qual é o lado do templo que a gente vai sentar? Enquanto Deus está olhando, qual é o lado da tua vida que você vai mudar? Tem que haver mudança, meus irmãos. Nós estamos sofrendo pressões nos dias de hoje. Pressões dentro da igreja. E são diabólicas, porque Deus sabe que Deus quer derramar graça. E o diabo sabe que essa graça é poderosa e salva. E então ele cria divisões dentro do seu povo. Ele cria frouxidão espiritual no meio do seu povo. Ele cria aculturamento. A gente vai começando a puxar as coisas que estão lá fora e trazendo para dentro do coração. Ele vai mexendo na nossa vida, fazendo-nos buscar o aplauso das pessoas e não o reconhecimento da graça de Deus. E na verdade, meus irmãos, é hora de descobrirmos de quem queremos o aplauso. Se queremos o aplauso do Senhor Jesus sobre a nossa vida, dizendo servo bom e fiel, ou se queremos o aplauso das pessoas. É tempo de ouvir a voz de Deus e não as outras vozes que nos cercam. E é tempo de buscar a graça de Deus e deixar que Ele transforme o nosso coração. Mesmo que para isso tenhamos que sofrer pressões, críticas, como aconteceu com Jesus. Mas certamente não ouviremos do Senhor Jesus a expressão: bem já disse o profeta Isaías, hipócrita. O que Jesus quer fazer com a minha vida, com a sua vida e com a vida da sua igreja, foi dito por Ele nos versículos 20, 21, 22 e 23. E prosseguiu: o que sai do homem, isto é o que contamina,
Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Sabe onde é que o Senhor Jesus quer implantar a santidade? É dentro do teu coração. É aí dentro do coração que Ele quer instalar o Espírito Santo, no lugar mais santo. Há uma igreja que no lugar do púlpito, para quem senta atrás, o pastor que vai pregar, tem uma tabuleta grudada, dizendo assim: você está no Santo dos Santos, por favor, não cruze as pernas. Esse às vezes é o nosso sentido de santidade. Mas às vezes nós não olhamos para dentro do coração e não percebemos a podridão que carregamos aqui dentro. Eu quero dizer para você, Jesus está aqui e o seu Espírito está entre nós. Você está no Santo dos Santos. Não carregue lixo dentro da tua alma. Nem deixe a impureza do teu coração transbordar e fervilhar. Você está no Santo dos Santos, da presença de Deus. Deixa Jesus invadir a tua alma, transformar o teu coração. Você está no Santo dos Santos, e esse é lugar puro, porque Jesus está aqui. Então deixe Ele com o seu sangue purificar a tua vida e transformar a tua vida. Você precisa ser o Santo dos Santos de Deus. Olha para o lixo que está no teu coração. Isso só você pode fazer. E eu clamo a Deus em nome de Jesus, que haja constrangimento espiritual. Olha para aquelas coisas que o Senhor Jesus está olhando para dentro do teu coração e está dizendo: hipócrita, sai disso, para com isso. Não adianta você correr, você fazer, você trabalhar, você cantar, você fazer aquilo outro. Até contribuir não adianta nada. Deixa eu mudar a tua vida. Dá a tua ira para me mudar. Essa é a oferta que eu quero hoje. Dá o teu orgulho para mim pisar e quebrar no meu poder. Essa é a oferta que eu quero hoje. Dá a tua língua. Dá os teus sonhos. Dá os teus pensamentos. Porque eu quero implantar na tua vida um louvor que seja dos lábios, mas que seja do coração também. Vamos curvar a nossa fronte agora. O órgão vai tocar e essa é a hora de oração. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus quer colocar um louvor diferente na tua alma. Louvor do Espírito. Jesus quer colocar em você um louvor diferente. Louvor da graça. Para esse louvor entrar na tua vida, o sangue de Jesus precisa passar aí no teu coração, fazer uma limpeza muito grande.
precisa lavar, precisa perdoar, precisa purificar. Olha, essa limpeza não se faz com água, essa limpeza não se faz com ritual, essa limpeza não se faz com liturgia, essa limpeza se faz com confissão. Essa limpeza se faz quando a gente dá nome aos nossos pecados e diz: somos pecadores, Senhor, esse aqui é o meu pecado, aquele ali é o meu pecado, estas coisas têm me amarrado, Senhor, estas coisas têm sido obstáculo na minha vida, perdoa-me porque tenho te entristecido, Senhor. E aí Deus vai lá com a sua graça, não somente lava, mas nas lacunas que ficam dentro do coração, Ele preenche com o Espírito Santo. E a boca fala do que está cheio o coração. Louvor dos lábios e do coração é aquele que vem de dentro da alma pelo fluir do Espírito. Passa pelos nossos lábios e pela nossa mente. Confessa a Jesus, fala ao Senhor agora. Consagra os teus lábios, mas não esquece de consagrar o coração. Talvez haja pessoas aqui a quem o Espírito Santo está tentando dar essa mensagem há tanto tempo, Não resista à voz do Espírito agora. Diga: Senhor, é comigo, eu sei disso que é comigo. Senhor Jesus, nós nos unimos aqui em oração. Queremos te pedir perdão, Senhor. Temos sido orgulhosos, Deus. Nós temos sido orgulhosos de nós mesmos. Nós temos sido orgulhosos, Senhor, do que sabemos, do que pensamos que sabemos. Perdoa-nos, Senhor. Ó Senhor, como igreja tantas vezes temos sido, Senhor, tão inflexíveis nas coisas que não têm valor e tão flexíveis nas coisas que realmente têm valor. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos porque falta-nos tantas vezes coerência entre coração e lábios. Mas nesta hora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus e te pedimos: Senhor, visita o teu povo agora com o teu poder. Faz-nos pensar nas tuas coisas. Dá-nos a alegria do genuíno louvor, Senhor. Aquela alegria que vem lá de dentro da alma e que passa pelos lábios, pela mente, pelo coração, por tudo. Senhor Jesus, transforma-nos. Que a podridão do nosso coração seja lavada no sangue de Jesus. Que haja liberdade, Senhor, espiritual agora, pelo poder do sangue de Jesus. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa vida, e nós precisamos de Ti. Tenha misericórdia de nós. É a oração que fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Continua a Tua obra na minha vida, Senhor. Quebranta-me a mim, na vida dos meus irmãos. Ensina-nos, Senhor, a ser santos, para que sejamos realmente santos, porque sabemos que Tu és santo e queremos, Senhor, estar diante da Tua presença. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.